Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Andréa Diniz. Eu sou Francine Moreira e este é o Special Talk. Esse podcast foi criado por nós com muito carinho para trazer informação e leveza aos conteúdos que às vezes são densos. Nós vamos conversar sobre odontologia, sobre saúde e sobre a nossa jornada no atendimento a pacientes com necessidades especiais e pessoas com deficiência. Mas o grande intuito é promover inclusão, acessibilidade, levar informação de qualidade a quem nos assiste. E nada melhor do que o nosso primeiro episódio ser com nós duas. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Francine, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Amiga, vou tomar a liberdade aqui para te chamar de amiga, né? Uhum. Amiga, eu queria que você começasse, então, contando para as pessoas que nos assistem quem é a Andréia, o que ela faz, onde ela vive, as pessoas com quem ela convive. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Bom, a Andréia é a filha da Dilza, da José Rosa. Eu acho muito importante trazer essa ancestralidade, né, para cá, porque eu acho que é isso que me traz aqui, realmente. Meus pais, meus avós, a minha família. A gente se conhece há muito tempo, né? E a gente está nesse caminho há muito tempo juntas. Então, eu acho que é um lugar comum na nossa amizade esse contato com a família, né? Esse amor à família. Então, eu acho que primeiro a Andréia é família. E pelo fato de a família ser tão importante para a Francine também, a gente acaba sendo uma família da outra também. Com todas as dores e delícias, né? Como diria Caetano Veloso. Com todas as dores e delícias que tem uma amizade, uma fraternidade e uma família mesmo, né? A gente já teve altos e baixos nessa vida e a gente está aqui juntas para provar que realmente isso é muito importante. Então, eu acho que a Andréia primeiro é família. Eu sou a esposa do Leandro, a mãe da Bebel, da Elis, do Antônio, do Francisco. Eu sou dentista, mas nem sempre a odontologia foi um sonho. Eu não sei se eu já disse isso alguma vez na minha vida. Porque quando eu comecei a pensar o que eu faria por toda a minha vida, na verdade, eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha 16 anos quando eu prestei vestibular e eu passei em odonto e direito ao mesmo tempo. Então, eu comecei as duas faculdades, porque eu não sabia o que eu queria. E eu conheci a Cerise e eu falei, é isso que eu quero, né? Eu mirei naquilo e falei, é isso que eu quero. Quando eu chegava nas clínicas, muitas vezes eu saí chorando, porque realmente o que a Cerise sempre fala é muito real, né? A gente chega lá e são tantas histórias, e são histórias tão densas. E eu queria fazer parte disso, eu queria melhorar a vida daquelas pessoas como elas melhoravam a minha. Porque eu acho que é uma via de mão dupla. Às vezes os pacientes acham que a gente está fazendo muito por eles, mas eu não sei se eles entendem o quanto eles fazem por nós. E nessa trajetória, através de pacientes especiais, eu te conheci. E eu sou muito grata por ter te conhecido. E eu queria te dizer que a Andréia não seria a Andréia sem a Francine. Que a Andréia não seria a Andréia sem a nossa amizade, sem justamente esses altos e baixos, sem essa pessoa incrível que é você, que me motiva e que me traz para esses lugares que eu amo tanto e que eu quero manter na minha vida. Então, a Andréia é o Leandro, a Andréia é a Elisa, a Isabel, o Antônio, o Francisco, a Dilza, o José, é a Aline, a minha irmã. A Andréia é a Francine também, é todos esses pacientes, é o consultório, é essa jornada, né, que eu fiz até hoje. E eu sou muito grata por ela e muito grata a você por fazer parte dela. Obrigada, amiga. Te amo. Também te amo muito. Deixa eu limpar as lágrimas, porque são lágrimas de alegria, é ótimo. E uma coisa engraçada que
Nós duas temos essa afinidade, né? Também não existe Francine sem Andréia, né? Não existe a minha... E a trajetória não é só profissional. Porque a gente é cúmplice em muitas situações que extrapolam a nossa relação profissional. Com certeza. E, ao mesmo tempo, a gente se parece em muita coisa e é muito diferente também. Sim. E eu falo que isso é legal porque a gente se complementa, né? O tempo inteiro, uma complementando a outra. Às vezes, uma tá muito ansiosa, a outra mais pé no chão, a outra querendo atropelar o mundo, uma fala, não, calma. Então, é muito gostoso viver isso com você e iniciar mais um projeto, né? Eu estou muito feliz. E eu, diferente de você, o meu grande sonho desde a infância era ser cirurgiã dentista, né? Desde os meus 7 anos de idade, eu já falava, eu brincava com as minhas primas, elas, vamos brincar de casinha, brincar de hospital. Eu falei, não, eu quero brincar de dentista. E eu pegava papel metálico, punha no dente das minhas primas, como se fosse aparelho. Então, eu sempre falava que queria ser cirurgiã dentista. Então, sempre foi um sonho. E eu vejo que hoje eu sou muito realizada, né? Por ter alcançado esse sonho e ter a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas também, por meio de algo que eu sonhei e fui construindo ao longo da vida. E sou muito grata, agradeço todos os dias a Deus por ter cruzado os nossos caminhos, porque eu tenho certeza que isso não é uma coincidência. Foi Deus que pôs o dedinho ali e falou, vou juntar essas duas e vai sair muita coisa boa dali. Vai explodir. Vai. Eu tinha um roteiro. Eu juro que eu tinha um roteiro nesse momento, mas acabou com o meu roteiro, sabe? A minha primeira pergunta para você seria muito parecida com a sua. E eu tinha uma introdução mais ou menos assim. Eu estava lá quando você conheceu o Mário. Você estava lá quando eu conheci o Leandro, né? Então, eu acho que realmente Deus tocou as nossas vidas e falou, essas pessoas farão parte uma da vida da outra, né? E quando eu falo de altos e baixos, é porque, lógico, a nossa relação, ela não é linear, né? E nós tivemos realmente períodos mais afastados, períodos em que as nossas ideias eram tão diferentes que a gente acabou se afastando. Mas então eu vou aproveitar, deixa eu te perguntar, quem é a Francine? É difícil, né, a gente falar pra gente? Porque eu me considero, assim, uma pessoa tão multifacetada que às vezes é tão difícil falar assim, nossa, Francine é tal coisa, né? Ou é aquilo. Mas eu, sem querer te copiar, mas eu também sou família, né? Eu falo, o meu bem mais precioso é a minha família. Sou filha aí do Mário e da Dunalva e tenho um pai de coração, que é o Isaacson, que me encheram de valores que me tornaram hoje essa pessoa que eu sou, né? Uma pessoa temente a Deus, que faz questão de ter uma religião praticada. Então, sou católica praticante e essa herança veio dos meus pais. E sou neta da Dona Lúcia. Eu falo, a minha avó era uma grande matriarca. E ela sempre falava, minha filha, se case, tem seus filhos, mas não deixe de ter uma profissão. Né? Ela sempre não lamentava, mas falava, eu sempre fui essa mulher que cuidei de todo mundo, né? Não me dediquei tanto à profissão. E vejo o quanto isso é importante para uma mulher. Então, minha avó sempre foi uma grande incentivadora e eu falo que ela é o grande amor da minha vida. E sou casada, esposa do Mário Celso, que eu falo é um grande parceiro, que eu acho que sem ele eu não conseguiria executar tantos projetos. Né? É um paizão que cuida das minhas preciosidades, dos meus grãozinhos de ouro. E sou mãe de 5 filhos, né? Eu tenho a Maria Clara, a Maria Lúcia, a Maria Tereza e a Maria Helena.
E eu tenho o João Vitor, que eu falo que é meu filho de açúcar. Filho com açúcar. É meu enteado, que eu só preciso de amar. Né? Eu não tenho aquela obrigação de corrigir, de ficar pegando no pé. Então, a minha relação com o João também flui muito bem. E tudo isso traz muita experiência que a gente acaba extrapolando para a vida profissional, né? Esse amor que a gente recebe no lar, recebe de Deus, é o que faz a gente estar disponível ali para os nossos pacientes. E a Francine é uma serva, né? Eu sou uma pessoa que eu entendo que a minha profissão é uma oportunidade que eu tenho de servir ao outro, de sempre estar ali para entregar o meu melhor, o meu amor, a minha dedicação, o meu conhecimento. Mas eu preciso ter para onde voltar. E é na minha família, e é em Deus, no colo de Deus, que eu descanso e recupero essa energia para que eu possa fazer essa entrega. Ai. E amiga, você falou, né? No começo você estava entre o direito e a odontologia. Por que você escolheu a odontologia? Uhum. E por que você escolheu a odontologia para pacientes com necessidades especiais? Conta um pouco aí dessa trajetória profissional sua. Certo. Eu vou só recapitular um pouco o que você disse, porque eu gosto tanto de ver você falando e eu acho você tão linda, maravilhosa. E eu penso assim, é isso que eu queria dizer, mas ela disse melhor, entendeu? Aí eu fico querendo voltar na fala anterior para refazer, porque às vezes eu não me acho à altura do que você disse, mas você é fantástica, só queria dizer isso, né? Oh, meu Deus. Bom, por que eu escolhi odonto? Eu acho que justamente pela minha família, sabe? Quando eu fui me descrever, né, para esse projeto, porque tudo passa por uma descrição do que a gente quer, do que a gente é também. Quando eu fui me descrever, eu falei um pouco sobre isso, sabe? Eu segui o que a minha família queria para mim, mas eu acho que a minha família não tinha muita noção do que seria odontologia. Eram os cursos que estavam na moda na época, né? Ou se fazia medicina, ou se fazia odontologia, ou se fazia direito. E os meus pais são os primeiros formados nas duas famílias. Então, meu pai foi o primeiro que se formou na família dele. Minha mãe foi a primeira que se formou na família dela. O meu pai é formado em contabilidade e a minha mãe é assistente social. E quando eu estava no WR, que eu pensei em prestar vestibular, eu pensava assim, eu não quero fazer medicina porque eu queria ter mais tempo para mim, para as minhas coisas. Eu sempre vi a vida dos médicos como uma vida muito tumultuada, sem tempo para a vida pessoal. Pelo menos era assim que eu enxergava. E aí eu falei, vou fazer odonto. E aí eu fiz odonto, me apaixonei pela profissão, realmente, assim, eu entrei no direito e eu gostava muito, mas era uma coisa mais fria, assim, tinha menos esse contato com o outro, menos essa questão do cuidado. A minha família toda vem de uma formação de técnicas de enfermagem, né, que trabalhava em Brasília, duplas, triplas jornadas de trabalho. E eu acho que eu quis ser merecedora dessa família, ser merecedora dessa história. E a odontologia tinha mais a ver com essa história familiar mesmo. Quando você falou da sua avó, me veio a minha avó na cabeça também. Porque ela dizia exatamente a mesma coisa. O trabalho é o melhor marido que você vai ter, né? Tenha um marido, mas tenha um trabalho, né? Porque se esse marido faltar, não te falta meios de viver, meios de sustentar os seus filhos, meios de ter uma vida tranquila. Então, aí, pacientes com necessidades especiais foi um presente. Eu acho que eu não me programei para isso. Talvez por isso eu fale com tanta paixão, né? Porque é uma coisa que ainda me traz esse sentimento de estar apaixonada, de estar amando, né? Porque foi um presente. Eu não me programei para pacientes especiais. Na verdade, quando eu pensava odontologia,
eu pensava ali, orto, implante mais recentemente, mas pacientes especiais, né, pacientes com deficiência, me dão algo que as outras especialidades não poderiam me dar, que é justamente esse contato íntimo com o paciente, com as famílias, justamente porque eu disse, né, eu sou muito família. Quando a gente pode curar, tocar, não só o paciente, como tocar famílias, curar famílias, né, com as mãos mesmo, porque é isso que o dentista faz. Quando o paciente chega cheio de dor, infecção, e ele diz, é o 5º profissional que eu estou indo, eu não consegui atendimento em nenhum lugar, por favor, me ajuda, e a gente consegue fazer o procedimento naquele paciente, a gente não cura só uma pessoa, a gente cura uma família inteira. Então, eu acho que foi por isso, sabe? Justamente porque quando eu enxerguei essas famílias, eu vi também a minha família e vi também a oportunidade de curar aos outros e me curar, né? Aí... Eu, inclusive, eu lembro que depois que eu me formei, eu também pensei, eu tinha um tio que era ortodontista, na minha família tem muitos cirurgiões dentistas, né? Tem a minha tia Suzana, que eu falo que todo mundo chama ela de tia. Sim, é minha tia também. Eu sou a sobrinha legítima. Eu tenho o tio Chico, que é ortodontista, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, pensei na orto. E uma vez conversando com um cirurgião plástico, ele me perguntou, Francine, você formou, né? E agora? Que especialidade que você vai fazer? E no meu último ano de graduação, eu tinha muita dúvida, porque eu sou apaixonada pela odontologia. Falei, gente, eu gosto de fazer cirurgia, eu gosto de restaurar, mexer com estética, eu gosto de cuidar do paciente, de conversar. Eu tinha dificuldade de escolher uma especialidade muito técnica. E eu pensei, acho que eu vou fazer odontopediatria, porque aí a gente tem o desafio do manejo, né? Nós, arianas que somos, o desafio move a gente. Mas aí, no último ano, eu tive a oportunidade de entrar no Gepeto, né? Que é o projeto que a professora Cerise fundou. E hoje eu tenho a honra de coordenar, que é o grupo de estudo sobre pacientes especiais e tratamento odontológico. E eu comecei da mesma maneira, no Gepeto também. E lá eu me descobri. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu não preciso atender só criança. Eu vou atender paciente de todas as idades que tem alguma deficiência ou uma condição sistêmica que vai me fazer, me atiçar, investigar a condição geral desse paciente. E eu ainda vou ter o desafio do manejo. Eu falei, nossa, me achei. É o que a Ariana precisava. É isso. E aí, eu falei para esse cirurgião plástico. Eu quero fazer odontologia para pacientes com necessidades especiais. Ele, não vai dar dinheiro, não. Ixi, você não vai dar dinheiro, você vai ter dificuldade, vai fazer pelo menos pediatria. E aquilo, eu falei assim, esse cara me desafiou. Ele não sabe com quem que ele está falando. E acaba que a especialidade meio que escolhe a gente, né? Escolhe. A gente vê, quando a gente começa a envolver... eu acho que é mesmo... quando a gente se coloca à disposição de servir, Deus vai retribuindo e dando oportunidades. Né? Acabou que assim, o meu primeiro emprego foi na Prefeitura de Goiânia para atender num centro de especialidade exclusivamente pessoas com deficiência. Exatamente. Né? Então, eu vejo o caminho sempre foi esse. E eu não podia desviar daquilo que Deus estava escolhendo para mim. E hoje eu sou muito feliz com isso. E compartilhar dessa trajetória com você é muito melhor. Obrigada, viu? Obrigada, amiga, para você também. O PNE é realmente um desafio, né? A gente se sente constantemente desafiada. E você está cumprindo bem esse papel, amiga. Está cumprindo bem. Como você se sente de ser uma referência no atendimento de pessoas com deficiência e hoje ser essa referência, principalmente para o atendimento de pessoas com autismo? É tão engraçado porque o que a gente faz é simplesmente dar o nosso melhor, né? Se tornar referência, eu acho que é apenas um reconhecimento por aquilo que a gente faz direitinho.
né? Eu converso tanto com os meus alunos, eu falo, gente, fazer uma boa anamnese, investigar a história do paciente, nos dá tanto recurso para que a gente consiga solucionar depois, ali no tratamento, de maneira mais tranquila, o que a gente vai precisar de fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui tão apaixonada pela odontologia que eu não acho que eu estou perdendo tempo conversando com o meu paciente. Eu acho que eu estou investindo o meu tempo. E o paciente sente isso, esse acolhimento, né? Então, eu não consigo fazer uma consulta de 10, 15 minutos. Eu preciso de olhar no olho do paciente, escutar as dores, ser meio que psicólogo, né? Porque ele tem que se sentir acolhido. E eu acho que mais do que a técnica que a gente desenvolve, as estratégias, né, as ferramentas que a gente usa para atender o paciente, eu acho que o que faz com que a gente ganhe ele é esse acolhimento. É essa oportunidade que a gente dá a ele de ser ouvido. É o que a gente chama de escuta empática. Né? Como eu gostaria de ser ouvido por um profissional. Então, é isso que eu faço. Como eu gostaria que um profissional me ouvisse em relação a uma queixa frente a uma necessidade do meu filho. Então, eu me coloco ali à disposição. E eu acho que é isso que faz com que mais pessoas busquem, né? Essa atenção, esse atendimento, essa escuta empática, esse acolhimento e, claro, né? A gente investe também no conhecimento, na aquisição de estratégias que vão fazer com que a gente consiga resolver o problema. O máximo de problemas. O máximo de problemas. E nem sempre vai ser no consultório, né? Naquele ambiente que o paciente precisar ser atendido. Então, eu acho que é isso. É o acolhimento mesmo, né? Essa atenção diferenciada que a gente dá para os pacientes. Em relação ao autismo, ao transtorno do espectro autista, existem algumas coisas também cruzaram o meu caminho. Eu nasci no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Então, eu vejo que Deus sempre com o seu cuidado ali, já criando essas relações. Mas o que me fez interessar mais por esse público é o desafio. O paciente autista é um paciente que é desafiador para a gente promover o atendimento, principalmente no ambiente de consultório. E a especialização, para mim, não foi suficiente. Eu senti uma necessidade de buscar um conhecimento fora da odontologia, né? Na psicopedagogia, na educação, para desenvolver estratégias para promover a inclusão desses pacientes. Eu não me sentia satisfeita, às vezes, de chegar um paciente autista no consultório. Não, é só anestesia geral. Não, tem que segurar. Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer algo diferente. Então, eu acho que é isso. É o acolhimento, é o desejo, é o se diferenciar para fazer a diferença na vida do outro. Porque o paciente não vai deixar de ter aquela deficiência, ele não vai deixar de ser autista. Quem tem que mudar sou eu. Eu acho que a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, não, eu que preciso de me diferenciar, as coisas começaram a funcionar. Eles vêm em busca de cura e te curaram também. Também, exatamente. E eles curam, né? Eles curam. E a gente falando de cura, eu queria te fazer uma pergunta. Ai, eu vou chorar. Amiga, eu vou chorar, por favor. Alivia. Não, eu queria te fazer uma pergunta, amiga, porque todo mundo fala, nossa, Francine, você faz coisa demais, você é forte demais. Mas eu conheço uma pessoa que é mais forte que eu. Eu falo, quando mexe com o filho da gente, isso dói. Eu falo, os meus filhos são a minha fraqueza, né? E eu não consigo imaginar o que seria não ter um desses meus filhos. E você passou por uma perda. Você não é mãe só da Elise e da Bebel. É também do Antônio e do Francisco. E eu queria que você contasse como que foi esse processo, né? Desde a concepção, a perda das crianças e
o trânsito de cura, que eu acho que uma mãe, ela nunca é completamente curada da perda de um filho, né? Eu não consigo nem imaginar o que pode ser isso. Mas eu queria que você contasse como que foi esse processo para você. Tá. Eu vou tentar não chorar, tá? Porque é difícil. Bom, eu engravidei da Elis e foi uma gravidez desejada, mas não planejada. E isso fez com que o meu caminho realmente se unisse ao do Leandro, né? Nessa trajetória. Então, a gente namorava e eu engravidei e a gente antecipou as coisas. Então, eu falo que a Elis é a colinha que deixa a gente junto, né? Porque é por ela que nós compramos uma casa, é por ela que nós nos casamos, é por ela. E ela desejava muito um irmão, uma irmã, e eu tive que levar o Leandro para terapia para ele ter outro filho, né? Na primeira sessão de terapia, o Leandro já falou assim: prefiro ter outro filho do que voltar para terapia. E eu já convenci ele a ter outro filho já na primeira sessão, deu tudo certo. A gente tinha um projeto, né, mesmo, porque a psicóloga justamente falou sobre isso, né? Não só ter que administrar, né, todas as frustrações de pais de uma criança única, mas também todo o amor. E eu percebo que realmente quando a gente dá muito para a criança, ela acaba crescendo sem muitos limites, sem entender, né, muito o que passa quem não tem, né? E às vezes a gente falha até de prover demais, né, para as crianças. Então, a gente estava nesse projeto. Nós fizemos uma viagem linda para a Europa, assim, porque ele já estava numa fase que a gente conseguia viajar, e a gente fez uma viagem linda para a Europa para se despedir da vida de pais de criança, de criança maior, né? Porque eles já conseguiam acompanhar a gente em várias atividades. E quando eu descobri a gravidez, na primeira ultrassom, o médico falou: são 2 embriões. São 2 embriões, eram gêmeos. E a gente tinha combinado que eu ia dar os nomes se fossem meninos e o Leandro ia dar os nomes se fossem meninas, né? Porque eram gêmeos univitelinos. E aí eles cantavam muito a música do Legião Urbana, Meu Filho Vai Ter Nome de Santo. Então, ficou como Santo Antônio e São Francisco, era Antônio e Francisco, e eu dei o nome dos meninos. Eles já tinham nome desde que eu descobri o sexo das crianças. No caminho da minha gestação, eu descobri que eu fiz uma ultrassom e o médico disse que estava tudo bem. E eu saí de lá do consultório do médico e falei assim: Leandro, meus filhos estão morrendo. E ele: não estão, o médico disse que tá tudo bem. Leandro, eu sinto que não tá bem. Eu não sei o que é, mas eu sinto que não tá bem. Aí eu liguei para minha médica, que na época era a doutora Rita de Cássia, e ela falou assim: vá para o consultório do Dr. Reison, porque para você fazer uma outra ultrassom. No mesmo dia eu fui fazer outra ultrassom. E eu descobri que eles estavam com transfusão feto-fetal. O crescimento da placenta, ele faz com que os vasos sanguíneos também cresçam. E aí, os vasos sanguíneos cresceram e colabaram. Então, um bebê se tornou o doador e o outro o receptor. O Francisco ficou sem oxigênio, sem nutrição, e o Antônio ficou com muito líquido, todo o oxigênio que tinha disponível, todo o nutriente que tinha disponível. E nós, assim, nesse caminho, nós trouxemos um médico de São Paulo para fazer uma fetoscopia com o quê? Com laser, né? Que já trouxe, assim, essa maravilha do laser para minha vida também profissional, porque realmente foi um feixe de luz na minha vida. Me deu esperança de ter os meus filhos comigo, porque seria a única opção. E aí eu fiz uma fetoscopia no evento quase, né? Porque tinha mais de 10 obstetras dentro da sala para fazer essa fetoscopia para conseguir salvar os bebês.
Mas esse procedimento não foi um sucesso por causa da anatomia mesmo da minha placenta. Eu evoluí para o polidrâmio. E aí eu fiz uma amniocentese redutora para tirar líquido do útero. E eu não sei se você já viu fazendo uma amniocentese redutora, já? Não. Você não recebe anestesia de jeito nenhum. Essa pessoa que você conhece, sua paciente mais difícil, não é? Exatamente. Então, eles pegavam uma seringa deste tamanho, com uma agulha enorme, enfia dentro do seu útero para remover o líquido. Mas não foi possível também fazer essa fetoscopia, porque o procedimento anterior deixou pedaços da placenta soltos. E aí não conseguiram remover todo o líquido. E eu evoluí para um polidrâmio até ter um rompimento de bolsa. Quando? Na véspera do seu aniversário. Na Páscoa. No domingo de Páscoa, na véspera do seu aniversário. Eu lembro. E de alguma maneira eu sentia que eles não iam ficar, mas aí eu pedi a Deus, não deixa eles morrerem no dia do aniversário da Francine, porque eu não sabia como que eu ia reagir depois disso. Eu ia ficar muito triste, por exemplo, né? E eu falava assim, não deixa eles morrerem no dia do aniversário da Francine, né? E eu não tinha a real dimensão disso, porque, na verdade, hoje, para mim, eles não morreram, eles nasceram, né? Uhum. Eles nasceram, eles me escolheram como mãe, eu sou a mãe deles. E aí eu tive esse rompimento de bolsa, eu fui para o hospital. Quando eu estava no hospital e a gente já tinha passado por todos esses procedimentos, eu assim, contei tudo isso porque é uma história comprida para mim também. Comprida e cumprida, né? Porque ela me foi dada e eu acho que eu exerci ela com maestria. Com amor, pelo menos. A gente já tinha passado por vários procedimentos e o Leandro falou para mim: se você quiser desistir, tá tudo bem pra mim. E naquele momento eu senti que meus filhos se foram, sabe? Porque eu tava realmente pensando que eu me sentiria culpada de deixar eles irem. E o conhecimento de pacientes com deficiência me ajudou nesse momento, sabe? Meus filhos estavam sofrendo. Naquele momento eu fiz uma oração e eu pedi a Deus para nunca ver os meus filhos sofrendo, nem um minuto, e que se Deus pudesse me conceder a dádiva de sofrer por eles, eu aceitava todo o sofrimento, eu jamais reclamaria disso. E assim eu tô até hoje, eu não reclamo deles. Eu não reclamo do sofrimento, eu nunca critiquei Deus ou qualquer coisa por nada do que aconteceu. Eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer mesmo e era para mim. E eu me sinto, assim, muito agradecida por ter passado por isso, porque hoje, por exemplo, quando eu vou indicar um paciente para anestesia geral, eu me lembro desse momento. É um filho que a gente entrega, é um pai, é uma mãe, é alguém importante para a gente, é alguém que a gente quer cuidar. Quando a pessoa leva esse paciente para o consultório, é alguém que ele quer cuidar, não é alguém que ele quer perder. A gente não leva o ente da gente para um consultório odontológico e pensa, ele vai passar por um risco de morte. E aí, quando a gente fala assim, é uma indicação de anestesia geral, às vezes o paciente se retrai, né? E ele diz, meu filho, ele pode morrer. E eu sei o que ele está dizendo, né? Eu sei pelo que ele está passando. E isso é importante, porque eu acho que me fez quem eu sou hoje. Eu hoje sou uma pessoa mais carinhosa. Eu hoje sou uma pessoa mais... Eu acho que hoje eu entendo mais, eu sou mais empática, eu entendo mais o lugar do outro. Eu entendo o que é entregar o seu filho na mão de um profissional. Porque naquele momento, por mais que a gente acredite naquele profissional, a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem a dimensão do que vai acontecer. E acidentes acontecem e as pessoas, às vezes, passam por situações que são realmente desafiadoras, né? E, às vezes, o cirurgião dentista está ali presente. Enfim, obrigada por esse momento, porque assim, eu não falo muito sobre isso, né? Eu não falo muito sobre isso. Mas, obrigada pela oportunidade. Não, eu que te agradeço e te admiro. Porque, às vezes, eu me imagino, né, numa situação igual, né, um filho. A Maria Clara já passou por procedimento cirúrgico, Maria Lúcia, Maria Tereza na semana que vem. E
a gente... Eu não consigo imaginar, né? Então, eu te acho muito forte. Você é uma mulher admirável. Parabéns e obrigada por me permitir, assim, fazer parte da sua vida. E por você ser essa parceira mesmo, que está do meu lado, que me faz ser melhor a cada dia. Obrigada. E ó, que eu não sou de expressar sentimentos, né? Bom, amiga, André mas é mais carinhosa, mas eu sou daquela assim, ó, não me dá muito abraço, não sou muito do abraço. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de filhos. É que você tem 4 filhas e um enteado. Como é para você essa decisão de ter filhos, de não fazer, por exemplo, algum procedimento, né, para evitar que você tenha outros filhos? Como é essa decisão em casa, com o Mário? O que é para você ser mãe, realmente? A minha primeira filha, eu tive, né, na época que eu estava prestando vestibular. A única coisa que passava na minha cabeça é assim, gente, obrigada a Deus, né, por essa filha, mas eu não posso deixar de ser dentista. Então, o meu grande sonho sempre foi ser cirurgiã dentista. Mas eu queria casar, ter filho, nunca pensei assim, como que seria o meu casamento? Quero ter tantos filhos, um casal. Não, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A única coisa que eu planejava era profissionalmente, era isso que eu tinha como meta. E eu acho que como foi com você, Deus fez outros planos, né? As pessoas sempre perguntam assim, Francine, quando me vê grávida, né? E não é difícil de me ver grávida. Vou me ver grávida. Francine, escapuliu? Eu falo, gente, eu acho isso de uma indelicadeza, porque é tão difícil a gente falar, o filho foi planejado, mas o filho não vem se Deus não permitir. Então, os meus filhos, né, o meu com o Mário, todos vieram planejados por Deus. Mas, depois que eu tive a Maria Clara, né, eu me separei do pai dela, eu fazia uso de contraceptivo, eu não entendia o porquê não usar. Por que eu não podia usar um contraceptivo e planejar a minha vida? Né? Por mais que eu sempre tive essa formação católica, minha mãe o tempo inteiro, minha filha, não faz isso, tentava me alertar, na minha consciência aquilo não era errado. E aí eu comecei a namorar com o Mário e eu tive um momento que eu estava me sentindo assim muito cansada, né? Por mais que a gente dê conta de fazer tudo, eu me sentia cansada, fui ao médico e estava numa baixa hormonal. E a médica deu uma opção, falou, Francine, o ideal seria dar uma pausa, né, com os contraceptivos, vamos regular seus hormônios, uma opção é não usar e tal. E eu, tudo bem, eu fui engravidei de novo, da Maria Lúcia. E depois quando eu tive a Maria Lúcia, para mim e para o Mário foi algo muito especial. Porque o João e a Maria, né, a Maria Clara e o João, foram em situações assim, os dois muito jovens, né, não tão responsáveis. Então, da Maria Lúcia, a gente falou assim, não, vamos tentar corrigir o que a gente não pôde dar para os primeiros, né? Vamos tentar ser melhor. E aí fizemos, né, todo o nosso esforço. E a Maria Lúcia nasceu, ficava aquela coisa, né? E agora? Vai tomar anticoncepcional? Não vai. O Mário vai operar? Não vai. E nessa indecisão foi passando o tempo, eu não voltei a fazer métodos contraceptivos artificiais. Eu tomei a opção por fazer métodos naturais. E o método natural funciona. Ele só falha quando a gente não respeita ele. Então, a falha não é do método. A falha é humana. A falha é humana. A falha é do piloto. Exatamente. E aí, eu grávida da Maria Tereza, aí engravidei de novo, claro, né? Porque a gente falha. Que nós erramos. E eu estava grávida da Maria Tereza e um dia eu ouvi uma história do Padre Pio. São Padre Pio é um santo da Igreja Católica, foi até dia dele recente. E é uma história de que uma mulher foi se confessar com ele e antes dela falar qualquer coisa, ele pediu para ela, fecha os olhos e me fala o que você está vendo.
Ele falou, não, eu estou vendo um monte de padre, um monte de bispo, um monte de gente e um papa extremamente reconhecido e as pessoas ali querendo ir ver esse papa. E aí o padre Pio fala para ele, pois é, esse papa era para ser o filho que você abortou, que você tomou a decisão de não ter. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, gente, eu não extrapolei na questão do aborto, que eu não teria coragem de abortar propositalmente, né? Mas eu falei, gente, e se eu privar uma gestação, se eu impedir Deus de me dar um filho, né? Qual será a pessoa que eu estou deixando de trazer para a humanidade? Às vezes, ele vai ser um instrumento de salvação para tanta gente. Eu não posso privar os planos de Deus na minha vida, nem na vida dos filhos que Ele quer me mandar. Uhum. E quando a gente casa, a gente faz esse compromisso de acolher os filhos que Deus quer mandar para a gente. E muita gente acha que, depois que casa, acha que pode pôr controle nisso. Eu também achava, mas nesse momento me caiu a ficha. E hoje, na hora que eu vejo, e depois da Maria Tereza ainda veio a Maria Helena, e na hora que eu olho no olho, no rostinho de cada uma, eu falo, gente, minha vida não faria sentido se eu não tivesse cada uma delas. Então, hoje eu não tenho coragem, né, de impedir os planos de Deus na minha vida ou na vida dessas almas que Ele quer confiar a mim para se tornar pessoas transformadoras aí da realidade. Você tem uma família linda. Você tem uma família linda. Quando eu fui, assim, pouco antes de ter Isabel, alguém me disse assim, mas você vai ter filhos nesse mundo? Aí a minha resposta foi, sim, eu vou melhorar ele, né? Porque exatamente. É justamente o que a gente pode fazer, né? Pelo mundo, é ter filhos que sejam conscientes, ter filhos que sejam amorosos, ter filhos que sejam a salvação desse mundo. Exatamente. Né? Se a gente não tomar essa decisão de transformar a realidade, né, nós nunca vamos mudar mesmo. E eu queria te perguntar mais uma coisa, que você tem uma trajetória inicial de serviço público, né? Sim. Pioneira também do atendimento para o paciente com deficiência no serviço público. Sim. Mas chegou um momento que você foi provocada a ser empresária. Sim. Amiga, e essa é a minha próxima pergunta. Não, vamos... Não. Olha aqui, eu tinha até sublinhado no meu roteiro. Não, então você vai me responder primeiro. Como que foi esse impacto, nessa transição do serviço público a se tornar uma empresária, né? Como que são os desafios de conciliar as duas coisas, né? Mas estar à frente de uma empresa, o que foi isso para você? Então, eu fui muito incentivada por você, porque você é uma inspiração mesmo. E você atendia no serviço público e tinha o consultório, e era uma coisa que eu gostaria de fazer, mas como eu disse, eu não tinha familiares na odontologia e eu não sabia muito o caminho. Porque quando a gente faz a faculdade, a gente não é formado, pelo menos, assim, na minha época não era. Eu não sei como a faculdade forma hoje, assim, na íntegra, mas não se formava para ser empresário, né? A gente não tinha noção de finanças, da estrutura, quais as instituições procurar, onde montar um consultório, o que eu preciso. Então, eu não tinha noção disso. E aí, eu me espelhava muito em você e neste momento, eu te convidei, né, para a gente montar esse consultório juntas. E na minha cabeça, a gente ia comprar uma maleta com consultório móvel, né? Uma maleta com consultório móvel e ia atender na casa das pessoas. Ia fazer home care odontológico ou odontologia domiciliar. E nós chamamos outra amiga, a Lara. A Cerise estará com a gente em breve também, né? E a Lara é sobrinha da Cerise, a pioneira no atendimento de pessoas com deficiência no estado de Goiás e no Brasil. Sim. E nós
começamos esse sonho, né, de sair com uma maleta e ir pelo Brasilzão, atendendo a pessoas com deficiência em domicílio. Quando nós compramos o consultório, eu acho que, assim, o sonho era meio estranho, né? Não era possível de ser realizado, porque a gente precisava, assim, de uma mega estrutura, né? Uma estrutura de consultório mesmo, um lugar onde o paciente pudesse ir, ser atendido. E assim, a gente foi reformulando esse sonho e ampliando, né? Eu acho que não foi nem uma reformulação, foi uma ampliação mesmo. Porque hoje eu acho que a gente consegue atender pacientes especiais, né? Pacientes com deficiência e grupos especiais em todos os lugares. Em domicílio, no consultório e em ambiente hospitalar. Mas migrar para o consultório foi realmente penoso, né? Porque lá no consultório no SUS, o que eu fazia? Eu recebia aquele paciente, o paciente não me pagava nada, eu fazia os procedimentos e aquele paciente ia-se embora. Eu terminava o tratamento e pronto. Daí a 3 ou 6 meses eu via aquele paciente novamente. Quando eu fui para o consultório, cobrar do paciente era difícil, né? Eu pensava assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tinha uma dimensão de como era realmente chegar nesse paciente e cobrar pelo meu serviço. E como seria, por exemplo, pegar aquele paciente, desde a profilaxia daquele paciente até assim, a finalização daquele paciente lá no hospital, né? E daí o acompanhamento, né? 3, 6, 10 anos, 20 anos acompanhando aquele mesmo paciente, porque você se torna a referência dele. Eu não tinha dimensão, mas foi um processo muito gostoso. Eu acho que hoje eu me sinto melhor, eu me sinto mais preparada. Eu estudei muito, você também me incentivou, o Leandro me incentiva todos os dias. Hoje eu sou doutoranda, muito por causa da sua influência, porque sempre que a Cerise me falava, isso aqui é de vocês, eu não via como meu. Entende? Eu achava que o meu papel era aquele ali, ficar no consultório, receber o paciente, pronto, ele vai embora e meus problemas vão embora junto com ele. Porque eu não sentia aquilo como sendo meu. Hoje, no consultório, eu sinto como sendo meu. É a minha história. É a história que eu criei. Eu comecei o consultório do zero. Eu comecei desde uma ideia que estava aqui dentro e ela se transformou. Não num consultório físico, mas num consultório aqui, sabe? Aquela coisa eu saio do consultório, mas o consultório não sai de mim. Ele sou eu, sabe? Eu sou ele sou eu e nós somos juntos uma coisa só. E era algo que não acontecia quando eu estava lá no SUS, porque aquele paciente é um paciente da unidade de saúde. Eu saio dali, tem alguém que vai fazer por mim. Muitos desses pacientes que eu tenho no consultório não tem outra pessoa para fazer por eles. E eu acho muito bom poder alcançar diferentes pessoas e curar com as mãos a essas diferentes pessoas. Eu estou dizendo isso durante todo esse podcast, né? Que é justamente isso. Eu curo eles, eles me curam também. E eles me ajudaram muito a entender que eu tenho sim que receber pelo meu trabalho. É um trabalho bem executado. Eu estudei para isso. Eu vivo isso. Os meus pacientes mandam mensagem final de semana, eles têm o meu celular. Então, assim, eu tenho que receber por isso, eu tenho que ser valorizada por isso. E quando eu morei em Londres por 2 anos. E eu cheguei a trabalhar em restaurante como recepcionista e os garçons sempre falavam assim, no Brasil, quando você gosta do garçom, você pede desconto e você não quer pagar a mais para o seu amigo que é garçom. Aqui não, você valoriza o seu amigo. Então, se você tem um amigo que é garçom, pague mais gorjeta. E é algo que eu trago, sabe? Quando os meus amigos vão me proporcionar um tratamento que é individualizado, que é amoroso, que é cuidadoso, que é carinhoso, eu quero sim pagar por aquele procedimento, porque eu sei que é importante para aquela pessoa. E eu gostaria muito de trazer isso para o consultório, sabe?
cada sonho realizado, a cada etapa concluída, eu tive um filho. Eu falo, pelo amor de Deus, o que mais que você quer virar? Não inventa mais nada, não. Né? Então, estar na faculdade é uma oportunidade também da gente disseminar essa prática, porque nós ainda somos poucos. Sim. Somos poucos especialistas na área, né? Ainda tem muito paciente desassistido que não sabe que essa assistência especializada acontece. Sim. E o que eu defendo é que nós, especialistas em OPNE, nós não fazemos caridade, a gente faz especialidade. É um serviço completamente nichado, especializado, diferenciado e tem que ser agregado o valor disso. E necessário, né? Necessário. É necessário. Eu vejo que o paciente com deficiência, ele está acostumado à caridade, porque às vezes tem aquelas pessoas que não são especializadas, mas têm a boa vontade em tentar ajudar. Mas acaba muitas vezes fazendo pior. É aquele colega que, às vezes, no intuito de tentar ajudar, segura o paciente, faz uma modalidade de atendimento adversa e traumatiza o paciente depois não quer sentar na cadeira mais. Então, eu defendo muito e passo isso para os meus alunos. A OPNE não é uma oportunidade da gente fazer caridade, é uma oportunidade da gente fazer especialidade e fornecer ao nosso paciente um atendimento diferenciado. De qualidade. Existe um valor, Sim. não é só um preço. Porque se a gente for pôr preço no valor que isso tem, ninguém consegue pagar. Sim. Porque o que a gente faz, amiga, não tem como pôr preço. Né? É algo que transforma a vida das pessoas. Nós estivemos num congresso de autismo, né? E aí nós saímos de lá assim... nossa, aprendi várias técnicas para usar com as minhas filhas, porque o que a gente faz na boca do paciente é milagre. É milagre, Porque as técnicas que eles ensinam, ótimas, maravilhosas, mas... Faz o paciente ficar sentado na cadeira... Com a boca aberta por 30 minutos para você fazer uma restauração e consiga a colaboração desse paciente. É um milagre. Porque eu, por exemplo, você consegue me deixar 30 minutos de boca aberta? Não, você dá. Só com sedação. Então. E com esse intuito, né, eu decidi abrir a primeira turma de especialização de odontologia para pacientes com necessidades especiais da UFG. Vamos lançar agora também especialização de odontologia hospitalar, já tivemos habilitação, que é com o intuito de disseminar essa prática boa, né, que tem um valor, para que nós possamos aí proporcionar mais assistência às pessoas com deficiência. E eu me sinto muito realizada. Mas, Marão, eu não vou parar por aqui. Não quero que tenha mais filho, não, mas eu não vou parar por aqui. Eu pretendo, sim, sempre alçar novos voos, aproveitar as minhas oportunidades. Isso foi uma ameaça? Não. E ver a nossa OPNE crescer, sempre, né? E ser valorizada. Com certeza. Eu gostaria de dizer, né, para os novos especialistas em odontologia para pacientes com necessidades especiais, não desistam. Eu acho que o que mais dissemos hoje aqui foi a gente se cura nesse processo. É muito importante, é o engrandecimento pessoal. Mais do que ser um nicho da odontologia, mais do que uma área de trabalho promissora, porque eu acho que é sim. A odontologia hospitalar veio para ficar, os dentistas vão ficar nos hospitais. Nós estamos lá e já fincamos a nossa bandeira lá e vamos ficar, porque é o nosso ambiente também. Porque nós precisamos estar lá para promover saúde para os nossos pacientes. Então, acho que o meu recado é não desistam. Não desistam de odontologia, não desistam de pacientes com deficiência, de grupos especiais, né? De pacientes com necessidades específicas. A gente, às vezes, fala muito necessidades especiais porque o nome da nossa especialidade não mudou e não acompanhou, na verdade, a nomenclatura, né? De pessoa com deficiência, porque nós não atendemos somente a pessoas com deficiência. Nós atendemos também a pacientes em tratamento oncológico, nós atendemos pessoas com
doenças neurológicas, Alzheimer e gestantes. Então, o nosso nicho de atendimento não são só as pessoas com deficiência, mas também outros pacientes que modificam esse tratamento odontológico. Então, tem muita gente precisando, tem muita gente necessitando dessa cura, tem muita gente necessitando ser atendido, ser acolhido. Não desistam. Tem paciente. Eu acho que mais do que não desistir também, se comprometam com os seus pacientes. Exatamente. Né? A gente tem que ter essa empatia. O comprometimento é de se colocar no lugar do outro. Porque esse paciente, às vezes, ele vai ter uma limitação para ir até você, né? Então, ele está ali, se entregue, né? Se coloque à disposição para ouvi-lo, a trazer soluções. E eu falo, se você não se sente apto, então arrume alguém para atendê-lo. Não deixe esse paciente à mercê da sorte. Né? Então, se comprometa com todo aquele paciente que te buscar. Porque ele foi ali esperando de você uma solução. Sim. Às vezes, foi a única pessoa que ele encontrou. Então, acho que a gente tem que ter esse comprometimento também, né? De se entregar ao paciente, de buscar alternativas, de tirar a dor, de promover esse processo de cura. Amiga, quantas vezes você foi para uma consulta médica e esperou por mais de hora por um profissional? Quase sempre, né? Então, a gente tem que entender que isso não é normal. Que existem profissionais que fazem melhor do que isso. E nós nos propusemos a atender pessoas com deficiência. Quantas vezes você deixou seu paciente esperando? Posso contar nos dedos. Poucas, né? Poucas, pouquíssimas. Eu acho que a proposta é justamente essa, né? Amiga, obrigada por mais esse projeto, por este momento, por você abrir seu coração. Estou muito animada pelo que vem pela frente e espero ter sempre você do meu lado. Amiga, te amo. Muito obrigada, te amo muito. Obrigada por me engrandecer com conhecimento, com amor, com carinho. Poucos abraços, mas quem sabe? A gente muda isso aí também. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram a esse podcast. Siga o nosso canal, curta, compartilhe para todo mundo que vai se interessar por essas informações. Até a próxima. Até.